Então, pessoal, veremos então a concordância verbal hoje. Então, a primeira regra que vocês têm, a concordância verbal é o quê, tá? Ela é como que o verbo concorda dentro da frase. Então, antes a gente viu a concordância nominal, que era como as palavras concordavam com o substantivo ou com o sujeito. Então, por exemplo, o artigo, o adjetivo que concordava com aquilo que a palavra que era substantivo dentro da frase. Agora a gente vai ver os verbos. Como é que o verbo vai concordar dentro dessa frase? Tem formas para isso. A primeira regra é quando há um sujeito composto, ou seja, um sujeito que vocês já viram, tá? Que ele funciona como sujeito composto dentro da frase. Então tem que ter o e para ligar as duas palavras. Aí esse sujeito composto ele deve estar antes desse verbo, ou seja, o espacinho vai estar depois do sujeito composto. E aí eu vou utilizar o plural para fazer essa conjugação verbal. Então aqui nos exemplos, ó, o torcedor e a mulher abraçaram-se. O abraçaram tá no plural. Por quê? Porque o torcedor e a mulher são duas pessoas. Então é sujeito composto. A mesma coisa acontece nessa outra frase. O pato e o ganso nadam. Né? Nadam, porque são dois animais que estão nadando. Então ali, né, o torcedor e a mulher concordam, o verbo vai concordar com eles dois. A mesma coisa acontece na segunda frase, tá? E aí, então, esse sujeito composto ele vai estar antes desse verbo, no início da frase. Já na segunda regra, vocês também têm um sujeito composto, só que ele vai estar depois do verbo, ou seja, depois do espaço que foi dado a vocês. Vai ser plural da mesma forma. Então, os exemplos. Partiram, que é o verbo, o filho e a mãe. E depois, no outro exemplo, na praia, caminham. Quem caminham? A mulher e sua amiga. Então, é o sujeito composto. Esse na praia é uma locução adverbial, ela tá deslocada, por isso que ela vem antes, vai vir com uma vírgula ali. E depois, então, vem o verbo, que é o caminham, e a mulher e sua amiga, tá? Que é o sujeito dessa frase. Então, vocês podem observar que o sujeito composto, tanto na primeira frase quanto na segunda frase, ele tá depois do verbo. Bom, aí vem o verbo haver. Essa regra só vale para o verbo haver. Então, o verbo haver, quando ele tiver um sentido de existir, quando eu consigo substituir por existir, é impessoal. Então, há histórias sobre ele, existem histórias sobre ele. Então, dá para substituir? Então, é essa a regra. Ó, há luzes na sala, existem luzes na sala. Também dá para substituir, é essa a regra. Já na última aqui, vai acontecer só com o verbo ser, tá? Então, com horas, datas e distâncias. Tem que ser uma dessas três, tá? Ou é hora, ou é data, ou é distância. Tem que ter o verbo ser. Então, aparecer o verbo ser na frase, essa é a regra. Bom, aí o que diz essa regra, tá? Esse verbo ser vai sempre concordar com o numeral. Como é que funciona isso? Então, quando for um, é singular. Quando for dois ou mais, é plural. Então, hoje são 5 de julho. 5 é plural, por isso que a gente utiliza são. Agora, quando eu utilizo o aí o verbo fica no singular. Era 1h da tarde. Agora, se eu quiser fazer o seguinte, se eu quiser trocar ali, em vez de ser 1h da tarde, eu quiser colocar 2h da tarde, então eram 2h da tarde. Então, eu já tenho que flexionar esse verbo, já tenho que passar ele para o plural. A mesma coisa acontece na primeira frase quando eu colocar o Hoje é 1º de julho. Então, eu utilizo o que é o singular do são. Então, eu sempre cuido do número. Se é é singular. Se é 2 ou mais, aí eu vou utilizar o plural desse verbo. É isso, gente, tá? Bem fácil, bem simples. Isso aqui depois entra como revisão lá no 9º ano.